Peiteiro por cima com um pouco mais de passas. Localizada fora da neblina da Bahia, próximo a Sorrento, situa-se a outra cidade imortalizada pelas canções, a legendária Ilha de Capri. O imperador romano Tibério construiu sua vila de veraneio aqui, que também foi privilegiada pelo imperador Augusto. Podemos quase que sentir a presença daqueles que, através dos séculos, foram por ela enfeitiçados. Mecanização da lavoura. Hoje, uma classe média formada por quase 300 milhões de pessoas quer muito mais do que comida. Ela quer consumir. Comprar os bens de consumo da sociedade ocidental e, principalmente, automóveis. O governo entrou no ritmo do consumismo fabricando carros. A indústria automobilística da Índia produz cada vez mais. O país também entrou firme na era da globalização e hoje é uma verdadeira potência nuclear. Tem uma avançada tecnologia espacial e na área da informática só perde para os Estados Unidos. A expansão industrial tem um efeito negativo, a devastação ecológica. Milhares de animais estão desaparecendo e centenas de florestas foram destruídas. A questão da coexistência do homem com o meio ambiente é mais um problema que a Índia soma à diversidade de desafios a serem encarados nos próximos 50 anos. A gente sempre ouve falar da Índia pelo lado místico, mas o país é um dos mais desenvolvidos na área científica. Chega a ter um ministério só para fontes novas e renováveis de energia. Na Índia, você pode comprar fogão movido a energia solar. O país é o segundo maior produtor de programas de computadores do mundo. Nos Estados Unidos e Europa, qualquer indiano com prática na área de software consegue emprego na hora. Quando o assunto é ciência, tecnologia, os indianos estão na frente. Mas quando se fala da cultura, parece muito difícil para nós ocidentais entendermos a sociedade indiana. Para qualquer visitante em Nova Delhi, o choque começa quando se abre o jornal. No Classificados, você encontra milhares de anúncios de pais oferecendo às filhas. É o casamento arranjado. O pai paga um dote em dinheiro ao noivo e à família do noivo. E aí, não importa se a jovem tenha feito mestrado no exterior ou se não sabe ler nem escrever. A regra é igual para todas. As notícias policiais também chamam a atenção. É muito comum assassinatos de mulheres pelos próprios maridos. Eles se livram das mulheres quando o dote não é pago ou quando acham que receberam muito pouco. Divórcio na Índia é impensável. Mas por que as mulheres aceitam isso? Na Índia, as pessoas acreditam que o destino está determinado quando se nasce. Tudo depende da casta a qual você pertence. Se nasceu pobre, vai ser pobre o resto da vida. E todos parecem se conformar. Você é capaz de viajar pela Índia e visitar cidades onde todos são alfabetizados, mas que quando o homem casado morre, a viúva é queimada viva. A Índia é um mundo à parte, fascinante, místico, assustador. Tem sido assim há 5.000 anos e nada indica que isso vai mudar. Índia e Paquistão comemoraram o aniversário da independência com uma aposta no futuro. O meio século de libertação do domínio inglês foi festejado pelos dirigentes dos dois países como um momento de desafio para uma nova era. Uma era de compromisso com a democracia e de confiança no crescimento econômico. Multidões nas ruas da Índia e do Paquistão festejaram desde cedo. Houve solenidades formais nos parlamentos dos dois países, que durante mais de 2 séculos estiveram sob o domínio inglês. A divisão do continente foi lembrada com amargura. Mas nos dois discursos, em mundos hoje diferentes, os líderes indianos e paquistaneses preferiram destacar as conquistas de cada país. A celebração popular foi maior na Índia. Com danças e cantos, as multidões exaltavam a soberania da terra de Gandhi e Nehru e destacaram a grandeza de uma terra mítica, onde a literatura, a pintura, a música, a cultura ainda florescem numa nação jovem de cultura milenar. De ser um tigre como os vizinhos asiáticos.
mas sabe que é um gigantesco elefante, carregando 970 milhões de pessoas nas costas. Os elefantes não galopam, eles avançam com velocidade própria. E é neste ritmo que a Índia e logo atrás o Paquistão aguardam um momento de galopar lenta e firmemente em direção ao século XXI. Houve projeto de algumas aeronaves mais ou menos grandes, mas a primeira aeronave de 2 motores do Brasil, a primeira aeronave bimotora, capaz de levar 7 pessoas, foi o Independência, que foi construído por um engenheiro francês no Rio de Janeiro. Deixa eu conseguir mostrar aqui. Tem mais prática? Não, é pela letra normal, né? Um engenheiro francês chamado Lafay, ele estava trabalhando no Rio de Janeiro nessa época e projetou e construiu uma aeronave, essa aqui, ó. Realmente, para a época, podia ser uma beleza hoje. Olha, uma aeronave estranha, mas levar 7 pessoas. Foi o primeiro bimotor construído na América do Sul. Voa daqui até a Europa com o avião. Ele voou do Rio a São Paulo nesse avião. Esse avião voou do Rio a São Paulo. E quando o aviador aqueles aviadores portugueses, Gago Coutinho e Sacarudora Cabral, o avião chegou ao Rio de Janeiro, esse avião acompanhou como parte da escolta de honra quando eles chegaram à cidade do Rio. Esse avião acompanhou. E qual é o avião mais avançado feito do Brasil? Pelo Brasil? Eu acho que é o AMX, o avião de ataque AMX, que a Força Aérea está recebendo em Embraer, e o Jato 145 comercial, sem sombra de dúvida. Em termos de sistemas, equipamento de bordo, etc. Por que ele é tão assim avançado? Porque você, para competir no mercado internacional, você tem que oferecer. O mercado internacional quer o melhor, mais eficiente e mais barato. Eu me absurdo, mas é isso que eles querem. E eles conseguiram com esse avião? Conseguiram com esse avião fazer uma máquina que está tendo uma aceitação excelente. Mas voltando à área de pesquisa, existem fatos curiosos que nesse decorrer desse trabalho que você teve bastante empenho em fazê-lo, alguma coisa que chamou a atenção, algum material que você gostaria e que não pôde ter? Conta um pouquinho dessa rotina sua para montar esse livro. Houve casos, digamos, tristes e alegres, né? Uma vez, por exemplo, nessa época eu era editor de uma revista chamada Aero Magazine e eu recebi um telefonema de um senhor com sotaque bem alemão, que eu desconhecia, ele se identificou aqui, eu sou o Bax, depois não. Eu gostaria de confirmar, o senhor está realmente fazendo um levantamento sobre aeronaves construídas no Brasil? Estou. O senhor já ouviu falar de um planador construído aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul? Há muito tempo atrás, disse, olha, eu ouvi falar desse planador, mas eu não tinha como chegar a referências. Ótimo, pois eu vou lhe enviar tudo. Tá bom, seu Bax, qual é o seu endereço? Porão, dei o endereço a ele. Dentro de alguns dias chegou um envelope bem gordo com realmente tudo. Ele mandou foto do avião, cópias de xerox dos jornais da época falando do voo, atestado de nascimento e atestado de óbito de cada um dos construtores da aeronave, né? Documentos da prefeitura falando do registro da aeronave e foto da tumba das pessoas que projetaram o avião para eu ter certeza que eles viveram e morreram em Santa Cruz do Sul. Então, realmente foi um fenômeno. Foi o primeiro planador construído. Bem documentado. Muito, ele disse que vai mandar tudo, mandou tudo realmente, né? E outros casos tristes, por exemplo, uma pessoa que eu respeitava muito, o engenheiro René Marie Vandal, que teve uma participação importante na parte de projetos de aeronaves na Europa antes da guerra. Ele, fim da guerra, veio trabalhar no Brasil como professor do ITA. E uma vez o professor Vandal, eu conversando com ele, ele disse assim, eu estou ficando velho, eu tenho um volume de documentação muito grande, eu sei que você está fazendo essa pesquisa, eu gostaria de passar material para você, muito material que eu tenho, vai ser útil. Você pode passar aqui dentro de uma semana? Ele falou, não, passo. Eu telefonei na segunda-feira, da semana seguinte, para confirmar, e disse, o professor Vandal faleceu, teve um ataque e faleceu. Nossa, que pena. E a viúva dele, como era uma senhora inglesa, como ia voltar para a Inglaterra, depois do falecimento dele, vendeu casa, vendeu tudo, queimou toda a documentação que ele tinha deixado para mim. Não tinha noção da importância não sabia, do queimou material. tudo, então fez uma fogueira e queimou tudo. Qual a importância da aviação brasileira no contexto mundial? O próprio brasileiro também não se dá conta disso. O Brasil não só tem uma indústria aeronáutica muito ativa, né, com umas 8 ou 10 fábricas produzindo aeronaves em série, umas 200 ou 300 fabricando peças e componentes para aviões, muitos desses modelos exportados no mercado internacional, mas também tem uma aviação, por exemplo, são mais de 140 aeroclubes, são mais de 400 empresas de táxi aéreo, são mais de 30 empresas de aviação comercial brasileiras voando. Pra você ter uma ideia só,
A primeira frota de aviões civis do mundo é dos Estados Unidos. É o país que tem a maior frota de aviões civis, cerca de 150 mil. O Brasil O Brasil é o segundo. É o segundo da frota de aviões. São 10 mil aeronaves civis voando no Brasil. Então, isso não transparece muito. A pessoa olha, aí o Congonhas está entupido, lê no jornal, um acidente não sei onde, não sei o que lá que aconteceu, e esquece que nós temos a segunda maior frota de aviões do mundo. Historicamente, também é importante a contribuição brasileira, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial? A participação brasileira foi importante lá no teatro de operação na Itália. Quer dizer, no contexto geral foi muito pouco, né? Mas não é isso. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira ela teve um trabalho durante muitas décadas que hoje está mais ou menos esquecido, que foi do Correio Aéreo Nacional. O trabalho do Correio Aéreo Nacional, ligando o litoral às cidades do interior, principalmente da Amazônia, hoje esse trabalho é feito por empresas comerciais regulares, mas se não fosse a Força Aérea naquela época, não haveria contato, não haveria ligação. Por exemplo, aqui nessa enciclopédia, quais são os aviões que a gente pode apontar como os mais importantes construídos aqui no Brasil? Você tem, por exemplo, o Bandeirante, que fizeram 500 exemplares. O Ipanema Agrícola, já continua em produção, já fizeram mais de 700. O Treinador Paulistinha, fizeram mais de 1000 exemplares, foram construídos mais de 1000 exemplares. E outros modelos com 200, 300, 400 exemplares produzidos. Então, a gente não pode pensar apenas em aviões feitos um a um. O Brasil tem uma tradição de produzir aeronaves em série e colocá-las no mercado internacional. Se os aviões não fossem de boa qualidade, você aqui dentro poderia vender, mas não venderia fora, porque tem concorrência. Então você não venderia fora. E hoje em dia a produção como é que está? As principais montadoras, digamos assim, brasileiras de aeronaves estão numa fase de recuperação. O mercado de aviação no mundo todo entrou numa crise, atravessou uma crise no fim dos anos 80 e começo dos 90. E já saiu dessa crise. Agora o mercado agora está comprador. Então as empresas do setor estão aumentando o seu ritmo de produção, porque o mercado, tanto interno como internacional, está absorvendo. A Embraer sozinha, nesse último salão de Le Bourget na França, fechou 2 contratos que somaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. É dinheiro que não acaba mais. Dinheiro. 2 contratos eles fecharam, vendendo aviões, somando 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Então, não se pode desconsiderar a aviação, a indústria aeronáutica como como uma coisa diletante. É um negócio grande. Roberto, fala um pouco mais desse livro aqui que conta histórias. O que é esse livro, na verdade? O primeiro, História da Construção Aeronáutica? Isso. Conta um pouquinho dele. O que a gente pode encontrar dentro desse livro? Esse livro aqui, ele inclusive está esgotado. Esse livro você não vai poder encontrar porque está esgotado. Esse História da Construção Aeronáutica está esgotado. Saiu 3 edições, saíram 3 e a terceira já acabou. Ele é um livro... Vai relançar? Está se pensando. Esse livro é um livro sobre as pessoas e as empresas que participaram da construção de aeronaves no Brasil. Esse outro aqui, a enciclopédia, é um livro sobre os aviões. Que pessoas e que empresas foram tão importantes assim? Há muitas, né? Eu citei uma que é bem conhecida do país inteiro, que é o engenheiro Ziz, que foi até ministro, né? O engenheiro Zé Carlos de Barros Neiva, que foi o fundador e construtor da Neiva. A equipe da Aeromote no Rio Grande do Sul, que é muito ativa e continua em operação. Engenheiro Barreto Fiana. Existem algumas fábricas de aeronaves leves e ultraleves que têm produzido em grande quantidade no mercado, exportando inclusive. Tem muito avião brasileiro voando na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o número de pessoas que participam disso é grande. E eu reconheço que, para poder fazer essa pesquisa, eu fui ajudado pelo fato de eu estar há muito tempo no setor e conheço essas pessoas, conheço pessoalmente. Então, isso, de certa forma, me ajudou com o volume de informações que elas me passaram. Se eu fosse um desconhecido, digamos que você tivesse na direção... Bem mais difícil. Digamos que você estivesse na direção de uma fábrica de desconhecido, escuta, eu quero fazer uma pesquisa, pois não, etc. É passar o material disponível. Não colocaria arquivo, pois exatamente. Então, isso, de certa forma, ajudou. Né? Roberto, sempre quando a gente fala em aviação, é impossível não tocar no Santos Dumont. Conta um pouquinho pra gente do Santos Dumont. Eu não sou tão velho assim. Mas você deve ter estudado e visto, já que você é um especialista nesse assunto. Santos Dumont, eu vou dar agora a minha opinião pessoal. Nós, brasileiros, falamos ufanisticamente que Santos Dumont foi o pai da aviação. A aviação não teve um pai. Naquela época tinham 30 ou 40 pioneiros mexendo nisso no mundo todo. Precisa o ano para mim. Fim do século passado, começo desse século.
Só que Santos Dumont talvez tenha sido aquele que fez um trabalho mais metódico. Ele começou com balões, passou para os dirigíveis, passou para os aviões, depois evoluiu o projeto de aviões. Ele era um homem muito detalhista, então ele, por exemplo, o relógio de pulso foi inventado por Santos Dumont, sabia disso? Uhum. Ele precisava ver a hora quando estava voando e os relógios eram usados na algibeira com uma corrente, não dava. Então ele pediu ao fabricante para fazer um relógio com uma corrente que prendesse no pulso. Ele ia até detalhes. Então, talvez o grande mérito de Santos Dumont seja que ele tenha sido daqueles projetistas do começo do século o mais metódico e o que andou mais etapa por etapa. Então ele fez tudo e tudo que era feito era documentado, fotografado, quer dizer, não há menor dúvida sobre o que aconteceu. Qual a influência dessas rádios piratas em derrubar aviões? Você tem uma opinião formada sobre isso, Roberto? Eu próprio, você chega no rádio do carro, você liga, você ouve. Qualquer pessoa pega a rádio pirata. Uhum. Eu acho que o simples fato delas existirem é um absurdo, porque as autoridades ligadas a telecomunicações deviam punir isso aí. Não é difícil você localizar onde está e ir lá prender e desmontar o equipamento e punir. Ela, não é que ela derrube o avião, mas ela, quando uma aeronave opera no aeroporto, por exemplo, quando ela está voando mais baixo, ela opera com determinadas frequências eletrônicas, de rádio, de radar, etc., que são conhecidas. E as estações de rádio que operam na região também têm frequência conhecida. Se entra um maluco e bota uma frequência maluca lá, pode influenciar os instrumentos do piloto. Em condição de pouso normal, nem tanto, mas um dia de mau tempo, tempo fechado, etc., pode atrapalhar se estiver pousando por instrumentos. Pode ser responsável por um acidente. Agora, Roberto, por exemplo, o preço das passagens aqui no Brasil são elevados. Por que acontece isso? De fato, em comparação a outros países. A passagem aérea no Brasil é elevada por algumas razões estão ligadas até ao próprio tamanho do Brasil. Elas têm embutida muita sobretaxa para pagar a manutenção do sistema de controle de tráfego aéreo, melhoria dos aeroportos, etc. Então, essas taxas todas que são embutidas acabam elevando o preço unitário da passagem. Quer dizer, a passagem que poderia custar mais baixo, ela custa X, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não está certo. Nós temos hoje uma rede aeroportuária de boa qualidade, está crescendo muito, mas está se pagando um preço por isso. Existiram alguns acidentes recentes que deixaram a gente meio preocupado em levantar voo, quer dizer, pegar um avião para ir para qualquer lugar. A gente pode dizer que, tecnicamente, com tudo isso que nós já falamos, é seguro o avião? É um meio seguro? Eu passei a minha vida toda no meio da aviação. Eu não vou negar que existem acidentes causados por imprudência, acidentes causados por inabilidade, por incompetência de quem está voando, mas o avião é um meio de transporte muito mais seguro do que você pega o jornal por dia, você vê o número de acidentes de automóvel na cidade de São Paulo. Por semana morre mais gente do que um acidente de jato comercial. E ninguém liga, ninguém se traumatiza com isso. Você para pensar. Só que nós estamos tão acostumados a isso. É que choca às vezes exatamente, demais, lógico. Né? Isso, cara. É um número maior de pessoas, são várias pessoas envolvidas. Um organismo internacional que coordena as empresas aéreas do mundo todo já publicou um estudo, e não faz muito tempo, mostrando que a aviação comercial é aquela que, pela sua própria atividade, absorve pior o acidente. Um acidente marítimo de navio, o navio naufragou, morreu, precisando dizer, dá uma pequena notícia de jornal. Acidente de ônibus caiu na ribanceira, morreram 30, 40, um acidente aéreo, às vezes com uma pessoa dentro, causa muito mais impacto na opinião pública do que um acidente normal. Que outros livros? A gente falou sobre 2, você escreveu 7 sobre aviação. Que outros livros são e sobre o que eles falaram? São todos técnicos? São livros voltados, de um modo geral, à aviação. Eu fiz um sobre aviões militares brasileiros, também está esgotado há muitos anos. Outros sobre projetos de aviões brasileiros que não tiveram sucesso, também foi um embrião disso aqui, também está esgotado. São livros que, no Brasil, esse, por exemplo, foi lançado pela editora Globo. Como esse livro é um livro que tem grande número de páginas e volume muito grande de ilustrações, teria de ser uma editora grande para poder fazer isso. O problema é esse. As edições são pequenas, isso faz o custo do exemplar ser mais alto, né? Não é qualquer editora que tem condição de fazer um livro técnico. Você faz um romance, você bota um romance de 400 páginas, são 400 páginas de texto. Pode ter uma outra ilustração, mas o que encarece um livro é a ilustração, você sabe. Não tem jeito.
Agora, nesse processo todo de escrever e tal, você aprendeu muito sobre avião, sobre toda essa coisa? Foi muito difícil esse processo? Porque eu fico pensando, alguém que quer se especializar, gosta de escrever e fica um pouco indeciso na hora de optar pela escrita eu acho técnica. que tem um começo, quer dizer, a pessoa para fazer uma publicação qualquer técnica, ela tem que estar familiarizada com os termos, a terminologia usada, com a gíria, das pessoas do setor. Ele tem que saber o que quem vai comprar esse livro espera encontrar. Quer dizer, tem que ser uma coisa bem direcionada. Tem que ser bem direcionada para um determinado tipo de leitor. Porque se eu faço um livro com esse volume de informações e não uso uma linguagem que seja normal para quem trabalha com aviação, que tem normal de aviação profissional da área, ele vai estranhar. Você falou nos aviões, nas aeronaves militares. A gente pode destacar algumas importantes que contribuíram? O Brasil, a aeronave militar feita no Brasil, acho que mais importante é o MX, né? Que é um caça-bombardeio transônico, com os recursos mais modernos que tem. Ele é uma aeronave que não fica devendo nada aos modelos mais modernos do mundo da classe dele. É um avião, uma aeronave que foi adotada pela FAB e pela Força Aérea Italiana, que ele foi desenvolvido em conjunto pela indústria do Brasil e da Itália. E está em produção agora. É um avião que está em produção agora, sem sombra de dúvida, entre os modelos militares brasileiros. O treinador Tucano é outro. O treinador Tucano é usado por dezenas, eu acho que quase 20 forças aéreas do mundo. É usado pela Real Força Aérea Inglesa, pela Força Aérea Francesa, Força Aérea do Canadá. Não é fácil. Uma aeronave que não tivesse qualidade não teria sido dotada, concorda? Que livros você pretende escrever ainda? Tem muitos assuntos aí. Dá pra gente ter uma noção do que você está pensando aí sobre aviação? Não, eu no momento estou me dedicando a um site de negócios em aviação, na internet, e não estou com tempo para isso. O que está em estudos, pela própria Editora Globo, é uma edição em inglês desse livro para colocá-lo no mercado internacional. Pelo simples fato de que não existe nada. Não existe nada. Tem pessoas, como no Brasil tem gente curiosa sobre o que foi feito aqui, também tem gente curiosa em outros países. E não existe nada. Dá pra gente ver essa página da internet que não, você trabalha? Pois não. O computador está ali, né? Como é que é esse serviço que vocês fazem pela internet, essa página? Explica pra gente. O Exotronic é um sistema que fornece informações ordenadas, metodicamente ordenadas, sobre eventos de negócio, feiras, congressos, etc., do mundo todo. Então, através de um esquema de consulta, a pessoa que está ligada a qualquer tipo de feira tem acesso a ele. E ele tem uma parte que é voltada para serviços informativos, que é o ExoNews, do qual eu sou o editor ExoNews de aviação. Então, esse ExoNews é um site dedicado a profissionais de aviação. Qual é o conteúdo desse ExoNews? Tem notícias, que é redigido em português, inglês e espanhol, por causa do Mercosul e inglês da linguagem dos negócios. Ele tem notícias sobre mercado, compra e venda de aeronaves, contratos, novos modelos, sempre com ênfase para a parte econômica e técnica, né? É para profissionais de aviação mesmo. E tem, além disso, tem serviços informativos sobre empresas aéreas, estrutura das empresas, balanço das empresas, frota, equipamento, tudo, do Brasil, da América Latina, e nós estamos ampliando a gama de serviços que nos oferecemos. Para as pessoas que gostam de aviação, então você podia dar esse endereço da internet, dessa página. O ExoNews, que é o noticiário de aviação, é parte do Exotronic. O endereço do Exotronic é www.esot. Uma pedra ou em algum lugar, ou ele pode já ter rodado a 300, 400 metros para frente, o que dificulta a ação do bombeiro. Olha lá, o rapaz já começa a se preparar, ó, pulou um, pulou o outro. Isso porque há pouco nós estávamos lá em cima daquela ponte ao lado do tenente. Bastou a gente sair de lá e não adianta orientar. Não adianta orientar. A gente está aqui fazendo serviço de prevenção semanalmente, de segunda a domingo, e não adianta. A gente orienta, o pessoal não obedece e acaba ocorrendo os óbitos aí. O pessoal aqui, pelo jeito, é frequentador assíduo, vem sempre aqui? Vem sempre. Vem sempre com criança? Vem. Já viu vários afogamentos aqui? Já fiz, sim. Por que esses afogamentos, tem ideia? Displicência, né? Pra que servem essas boias aqui? O que vocês vão fazer com elas? A gente está vendendo pra facilitar, né, o trabalho dos bombeiros. Né? Não facilita nada. Mas vocês vendem pros banhistas aí? É lógico. Você é seguro? Não, seguro não é. Com essa correnteza aí não adianta nada essa boia. Não... Vai mais longe só com a boia? Com certeza. Ele é excesso de confiança. Quanto custa uma boia dessa? É 5 e 10.
5 e 10? 5 e 10. Quantas vocês já venderam hoje? Já 2. Quantas vocês vendem em média num dia de movimento aqui no fim de semana? Umas 10, 15. Nosso destino agora é as Sete Quedas. Nós continuamos acompanhando o rio que serve de prainha lá embaixo. E este é um dos pontos mais procurados. Mesmo onde as águas parecem calmas, tranquilas, onde nem parece muito fundo, há pouco a água naquele banhista vinha pelo peito. Olha só, não é nem fundo, ele consegue colocar os pés no chão. Tudo isso parece muito tranquilo e muito seguro. Mas não é bem assim, porque passando por baixo dessa ponte onde nós estamos, olha só onde o banhista vai parar. Na chamada Sete Quedas. E aqui dificilmente escapa quem passa desavisadamente. Vai acabar naquela correnteza, dando trabalho aos bombeiros. Para evitar que isso aconteça, o que os bombeiros que fazem plantão aqui nas Sete Quedas fizeram? Colocaram um cabo desse outro lado, o que poderia ser um cabo de retenção. Veja só, de uma ponta a outra, aqui na boca desta queda construída. Esse cabo aí está servindo de alerta ou tem gente confundindo a presença dele? Não, o pessoal pensa que esse cabo aqui é para servir de ancoragem, o pessoal que vem nadando nessas mediações da comporta. Mas na realidade é a advertência para que o pessoal não ultrapasse o raio de segurança, para que o pessoal não seja sugado aqui pela força das águas. Nesse trecho aqui, essa turma aparentemente está livre dos riscos da correnteza. Todo mundo tranquilo, tudo certo aí? Não tem perigo aí não? Não é perigoso aí não? É raso? Tá tranquilo aí? Não tem problema? Bom, tranquilos, não tem problema, eles dizem que é raso. É raso? Nem tanto. Qual que é o problema aqui, Tenente? O problema aqui é alguém escorregar, bater uma... Ó, tem uma turma que vai pular de boia ali, ó. A boia já foi, sabe que o rapaz aqui... Olha, ele vai alcançar a boia. Esse é o risco, né, Tenente? Esse é um dos riscos também. Aqui a pessoa pode escorregar, bater a cabeça, não sabe nadar, porque você vê crianças de colo aqui, e aí ser colhido pela correnteza, e aí não tem jeito mais, aí se afoga mesmo. Silvana Silva para o Cidade Alerta. Com a terra, um negócio muito mais rentável. Você pode adquirir os vídeos na Embrapa Produção de Informação a um custo que está ao seu alcance. A Embrapa realiza seu trabalho para todos aqueles que acreditam na terra e se está se consolidando como destino preferido. Acessar a sua conta de qualquer parte do mundo. Net Banking Banespa, o seu banco na internet, acaba de abrir. Banespa, onde tem futuro, tem... Litoral, o movimento nas praias vai além do pôr do sol. É o que mostra a repórter Rosana Vale, que está no Guarujá. Aqui na Praia da Enseada, os turistas estão dispostos a aproveitar até o último minuto. O dia começou com chuva, mas depois o tempo melhorou. O sábado foi de muito sol, calor e praias cheias. O problema aqui na Praia da Enseada está sendo o Mar Bravo. Agora há pouco, os bombeiros acabaram de fazer um salvamento usando um helicóptero da Polícia Militar. Um banhista foi levado pela correnteza e já estava quase se afogando quando foi resgatado. Os bombeiros recomendam que as pessoas tenham muito cuidado ao entrar no mar. Ontem, em todas as praias do litoral de São Paulo, os guarda-vidas fizeram 59 salvamentos. 6 pessoas morreram afogadas. Portanto, todo cuidado é pouco aqui no litoral ao entrar na água. Rosana Vale, da Praia da Enseada, no Guarujá. Temperatura de 30 graus, fila de carros esperando debaixo do sol e uma multidão se refrescando na água. Praia Grande, Guarujá, não. Itaquera, zona leste de São Paulo. Milhares de pessoas e centenas de carros lotados encaram uma fila de até 1 hora. No final, um oásis, o gigantesco parque aquático do Sesc Itaquera. As piscinas têm capacidade para 10 mil pessoas. Quando passa deste número, não entra mais ninguém. O preço do paraíso é de apenas 50 centavos para os comerciários e R$ 5,00 para os convidados. Depois da espera, a multidão ainda tem fôlego para aulas de animação aquática. E depois da trégua nas festas de fim de ano, a Prefeitura da capital volta a mexer com os camelôs. As barraquinhas não podem mais ser montadas na região do Viaduto do Chá.
Ontem, às 11 da noite, a Guarda Civil Metropolitana ocupou o Viaduto do Chá, a Praça Ramos e a Praça Patriarca, no centro, para impedir que os camelôs montassem as barracas no local. Havia 50 homens em viaturas, 10 em motos e 20 a pé. Depois da operação, as ruas foram lavadas. Hoje pela manhã, como mostram as imagens do cinegrafista amador, os camelôs voltaram, mas não puderam trabalhar. As barracas que não foram retiradas pelos donos acabaram recolhidas pelos caminhões da administração regional da Sé. Com a presença de 40 guardas que vão ficar por tempo indeterminado, o local permaneceu livre para os pedestres durante todo o primeiro dia de desocupação. Mas os camelôs acham que a situação não vai ficar assim. O que nós pretendemos fazer, lutar pelo nosso direito ao trabalho. Permanecer aqui? Não somente aqui, como nos outros locais que foram retirados. Nós estamos caminhando no sentido de que nas ruas do centro da cidade não deverá ficar nenhum camelô. A nossa intenção justamente é, com a criação dos bolsões, nós incentivarmos os shoppings populares. Segundo a Prefeitura, os bolsões da capital devem abrigar 5.500 camelôs, número superior ao de ambulantes cadastrados, que está em torno de 4.500. Perigo nas represas da Grande São Paulo. Os bombeiros mal equipados não têm como prevenir os afogamentos. Veja a seguir. A Justiça Federal suspendeu hoje a liminar concedida no começo da semana que interrompia o processo de transferência do Banespa para o governo federal. O juiz aceitou as alegações do procurador do Estado, Márcio Sotelo Felipe, de que a federalização do banco não coloca em risco o patrimônio do Estado de São Paulo. O juiz também analisou e indeferiu outro pedido de liminar parecido, feito pela Associação dos Funcionários do Banespa. Uma chuva forte inundou 4 bairros agora à tarde em Jacareí. Edson Vanei da Silva, de 23 anos, caiu num bueiro. Foi levado pela correnteza e está desaparecido. Os bombeiros já começaram as buscas. Um rapaz de 18 anos morreu afogado hoje na represa de Guarapiranga. Os bombeiros sofrem com a falta de estrutura para garantir a segurança dos banhistas. A represa vira praia para mais de 10 mil pessoas nos fins de semana. Tem pagode, churrasquinho e até congestionamento. Bebida, então, é vendida à vontade. Tô tomando umas latinhas, uma cervejinha, né? Cervejinha de leve é bom. E depois vai mergulhar? Lógico. Tem medo, não? Não. Hoje de manhã, um rapaz de 18 anos morreu afogado. 30 pessoas perdem a vida por ano na Guarapiranga. A recomendação que nós deixamos aqui para os banhistas é que não ingiram bebidas alcoólicas antes de entrar na água, comidas em excesso, não tragam nenhuma boia, porque a boia se torna uma embarcação improvisada. Com isso, a pessoa vai para o fundo, pode se desgarrar dessa boia e morrer afogada. Os bombeiros bem que tentam fazer um trabalho de prevenção, mas dependem de recursos da prefeitura. Os jet skis viraram sucata por falta de manutenção. A situação é tão crítica aqui no quartel do Corpo de Bombeiros da represa de Guarapiranga que as únicas 3 lanchas que existem aqui estão com os motores quebrados. Elas vivem paradas, sem poder ir para a água. Dentro da lancha, o sinal do abandono. Os bombeiros têm apenas os botes para vigiar a multidão de banhistas. Sem recursos, todo o esforço desses homens pode afundar. Noite agitada para quem está no litoral. Depois de passar o dia tomando sol, os turistas têm pela frente uma noite com muita música. O repórter Wallace Lara sobrevoa agora a Baixada Santista, onde vão acontecer vários shows. Bom, agora nós estamos sobrevoando a praia do Gonzaga, onde algumas pessoas estão aproveitando o fim de um dia bem quente. A média no litoral, segundo a base aérea de Santos, deste sábado, foi de 30 a 35 graus. Agora, no começo da noite, deu uma caída para 27 graus de temperatura. E enquanto você fica com as imagens da praia, a gente aproveita para dar a programação cultural. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, aqui no Gonzaga, acontece um show com entrada grátis, com um grupo só para contrariar. E na Praia Grande, no Boqueirão, acontece às 10 horas da noite um show com Jorge Benjor, que também vai ter entrada grátis. Aliás, durante o mês inteiro, a região vai ter uma grande programação com shows de Xuxa, Lulu Santos e da dupla Chitãozinho e Chororó. É o litoral oferecendo uma série de oportunidades para os turistas durante o período de férias. Wallace Lara, da Bahia. Repare nessas flores pintadas em cima de buracos de bala. Aqui era o Vietnã, o muro que marcava a fronteira entre Vigário Geral e Parada de Lucas. As duas favelas viviam em guerra, mas a tragédia de 93 mostrou que só a união faz a força. Agora, falam mais alto as flores da paz. Queremos paz! Queremos paz!
Até 93, ninguém dava atenção aos moradores do lugar. Nem posto de saúde havia. Hoje, a favela vê o orgulho de seus filhos ressurgir das cinzas. A casa onde foram mortas 8 pessoas de uma mesma família virou um centro de cultura. Aqui se aprende muito. Tem curso de teatro, estamparia, datilografia. 700 pessoas participam. A maior atração da Casa da Paz é a aula de informática, com 120 alunos. Os 7 computadores e a impressora foram doados por uma instituição holandesa que ajuda comunidades carentes. Para as crianças, os computadores são a oportunidade de conhecer um mundo novo. Via pela televisão, né? Mas de perto não. Muito interessante que você aprende cada vez mais, falar com outras pessoas de fora, conhecer novos amigos, para ter um futuro melhor. A dança é muito mais que atividade física. Com o professor Will, os jovens estão aprendendo a dar novos passos na vida. Postura é fundamental na nossa vida, em qualquer âmbito da nossa vida. Se você chegar numa firma, principalmente para vocês, meninas e meninos, procurando emprego, assim, ó, de cabeça baixa, você pode ser o melhor dos profissionais, vai ser difícil de arrumar um emprego. Então, postura é fundamental. A dança, ela é um prolongamento da nossa personalidade. Nas aulas de capoeira, aprende-se agilidade e disciplina. 2, 10. 3, 10. Vai para dar baixinho. O pessoal do grupo Abadá ensina a dança de guerra que veio da África. Capoeira é uma questão de identidade, de raízes. A cultura está mudando os hábitos dos moradores. A moda na favela antes era fumar um cigarro, beber uma cachaça e etc, né? E hoje em dia a moda é fazer uma pirueta, é dança de salão. Vigário Geral mostra como escrever sua própria história. Um exemplo são esses garotos, que hoje aprendem percussão no grupo cultural Afro Reggae. O Afro Reggae agita Vigário Geral, promove diversas atividades que transformam a vida dos moradores. Eu não tinha praticamente nada para fazer, ia para o colégio, voltava, ficava na rua ao dia, à tarde, à noite. Era muito bagunceiro, agora eu melhorei bastante. O Afro Reggae veio para Vigário Geral, aí eu comecei a me interessar, participar da banda, agora sou agente comunitário de saúde, passei a conhecer várias pessoas. Nós somos parte de um grupo, nós somos um grupo que vem aqui fazer um trabalho que tem uma especificidade, que tem uma proposta, que é tirar crianças do narcotráfico e formar cidadãos de verdade, né? Assim, com essa ideia mais global, não só pensar a cidadania em saber os seus direitos e deveres, mas inclusive saber se situar dentro de uma sociedade e saber responder e corresponder às expectativas que ele próprio criar, né? O que é o grupo cultural Afro Reggae? Como é que está organizado? Através de projetos, programas, né? Na área de comunicação, na área de saúde, na área social, na parte de eventos. Na questão de comunicação, temos um jornal, que é o Afro Reggae Notícias, que é distribuído nos 8 estados e 9 países. Temos um programa de rádio, que é o Baticum, que é feito em parceria com o Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. Temos na área social um projeto chamado Circo do Mundo, que é no Morro do Cantagalo, em parceria com o Circo du Soleil, do Canadá. Mas é preciso um bocado de grana para isso. De onde é que vem essa grana? Não gasta tanto, não. É até barato, perto de outros projetos. Nós tivemos financiamento da Embaixada do Canadá, da Embaixada Britânica e do SAAP Fase para o Centro Cultural, para construção e acabamento. Nós tivemos apoio da Fundação Ford, que é uma fundação americana. Eu recebo uma bolsa de uma fundação americana chamada Ashoka, que investe em empreendedores sociais em várias partes do mundo. Tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Cultura, que apoia. E também estava esquecendo a Comunidade Solidária, que está investindo nesse momento no projeto Usina Musical em Vigário Legal, que é um projeto que é uma escola de música alternativa para capacitar 30 jovens como educadores e profissionais de música. A favela vive uma data histórica, a inauguração do Centro Cultural Vigário Legal. A festa começa cedo, com os Palhaços Sem Fronteiras, uma organização não governamental sediada na Espanha, que envia artistas a áreas de conflito.
Os artistas mostram à garotada que o mundo pode ter outras cores. Que coisa mais gostosa! Tombei, tornei tomado, a brincadeira já vai começar. Em troca, o melhor pagamento que um palhaço pode receber: o sorriso de uma criança. Emoção na entrega dos diplomas, uma homenagem a quem ajudou o vigário-geral nos momentos mais difíceis. Fui nascido e criado em vigário-geral, moro na Espanha, em Valência, mas é uma coisa muito séria, porque eu perdi amigos naquela chacina e por mais que você tente, você não desprende as raízes desse lugar. Eu acho que não foi uma honra somente fazer esse trabalho, foi um dever. O trabalho é um trabalho deles e sabemos que é muito valioso para todas as crianças. E nosso apoio é somente uma gota assim no mar. Se não existisse o Afro-Reg, ninguém viria aqui. Todo mundo tem medo dessa violência, sabe? Agora não, a galera da Afro-Reg já está levando a bandeira da cidadania para fora daqui. Quando a gente vai fazer um show, a gente tem honra de dizer a banda Afro-Reg de vigário-geral. A gente não tem medo de dizer somos de vigário-geral, não. A gente tem que dizer mesmo, sair daqui até pro mundo mesmo, mostrar que o vigário-geral não está mais naquele tráfico de droga, essas coisas não. Que tem essa coisa boa aqui, essa cultura aqui dentro e que isso se cresça mesmo em outras favelas. Se eu quiser, pessoalmente, individualmente, ajudar esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Olha, Stenz, eu te faço convite agora, né? Queria muito que você fosse um dia no Centro Cultural Afro-Reg, lá em Vigário-Geral, dar um workshop. Artistas como Caetano Veloso, Regina Casé, Norte Nascimento, Cidade Negra, o Rapa, o Gabriel Pensador, Fernando Abreu, já foram lá, fizeram shows, fizeram workshops. Eu acho que se você quer contribuir conosco, você puder dar um workshop. Os jovens do Afro-Reg, seria fantástico, seria o máximo. Pode ter certeza que eu não só vou, como vou estimular uma série de colegas para irem também. Registra aí. Esperando lá. Procure a Casa da Paz pelo telefone 021-372-9373 ou no seguinte endereço: Rua Antônio Mendes, 13, Vigário-Geral, Rio de Janeiro. E conheça agora outros projetos de apoio aos meninos do Brasil. Mão na massa, pessoal! Eles geralmente andam em grupos pelas ruas da cidade, dormem nas calçadas e vivem tentando tirar do asfalto o sustento para mais um dia. São os meninos e meninas de rua. Ninguém tem certeza de quantos eles são, mas já se sabe que a maioria tem família e que a vida na rua geralmente não permite que eles passem dos 20 anos. Alguns se transformam em infratores e acabam sendo mandados pelas varas de infância e adolescência para casas como essa, que fica no bairro do Lins, na zona norte da cidade. Aqui moram 14 meninos em regime aberto. Eles frequentam as escolas do bairro e são acompanhados por educadores. 3 já completaram 18 anos, mas continuam aqui enquanto não encontram um emprego. A diretora da casa acredita que o mercado de trabalho ainda não está preparado para receber meninos como esses. Esses meninos requerem uma certa habilidade para lidar com eles. Não é um dia a dia como se fosse lidar com um adolescente que sai da sua casa com seus pais, enfim, que vai estudar num curso profissionalizante e que depois vai em busca de trabalho e que vai ser office boy. A Associação Beneficente São Martinho é uma das maiores instituições do Rio voltadas para o menino de rua. O trabalho começou há 9 anos, quando um grupo de educadores ia para as ruas tentar fazer contato com os meninos. Hoje a associação atende a 1.300 crianças. Aqui elas recebem refeições diárias, mas têm que frequentar a escola e participar das atividades. É nesta sala que elas aprendem as primeiras letras antes de ir para o colégio e colocam no papel seus sonhos e fantasias. Muitos dormem em abrigos, mas a maioria continua na rua. O objetivo é motivar a criança a ser, crescer e saber. A associação faz também um trabalho preventivo nas favelas e dá assistência jurídica aos menores. A São Martinho vive de doações e convênios.
as nossas grandes dificuldades são em como suscitar motivações para que eles acreditem e tenham esperança no futuro. Essas crianças são muito machucadas e 99% das experiências deles são negativas. Este grupo está se preparando para sair em campo, na tentativa de ajudar os meninos de rua. Eles formam a primeira turma de educadores de rua. A maioria trabalha na Prefeitura de Niterói e agora está tendo aula de psicologia, saúde e arte. Eles já têm experiência neste trabalho. Não existe regra para você cuidar de menino de rua. É uma coisa que você tem que fazer de improviso. Não existe assim, você tem que estudar aquilo ali, olha, você vai agir assim, assim, assim. Você, a todo momento, você tem que estar improvisando, você tem que estar criando, você tem que buscar até, sabe, alguns recursos que você não sabe, na hora você tem que conseguir. A estimativa é que existam 250 meninos de rua vivendo no centro de Niterói. Na primeira etapa do trabalho, a prefeitura do município teve algum sucesso. O exemplo é Ronaldo Martins da Silva. Ele morava em Campo Grande, no Rio, e na rua perdeu a noção do tempo. Agora, Ronaldo sabe que tem 19 anos. Ele conseguiu um emprego de contínuo e não gosta mais de falar sobre a vida na rua. Você tem ideia de quanto tempo você ficou morando na rua? Não faço nem ideia, eu não gosto nem de lembrar mais. Por quê, hein? Por causa que, poxa, pra mim aquilo já passou, já aconteceu e não vai voltar mais atrás. No Sul, um projeto devolve às escolas crianças que perdem a infância trabalhando. No Nordeste, moradores reciclam lixo para dar estudo aos filhos. Veja a seguir. A gente quer crescer, crescer ao perguntar. A gente quer saber, viver e sonhar. Nasce gente aqui, ali e acolá. É bom de se ouvir, é bom de se olhar. Francisco Goya, o pintor que amava a vida e a liberdade. Eu pinto o que vejo, o que sinto. A história do artista polêmico que chocou a Espanha do século XVIII. A beleza da mulher é parte da beleza da criação. Maja Desnuda, o destaque do Cine Conhecimento. Nesse fim de semana, no Futura, o canal do conhecimento. Em Olinda, Pernambuco, uma comunidade vende lixo para dar condições de estudo para seus filhos. O dinheiro paga os professores da creche e garante o funcionamento de uma pré-escola. A vida em Olinda, Pernambuco, não se resume ao turismo. Aqui no bairro da Ilha de Santana, na periferia da cidade, um grupo de pessoas iniciou há 7 anos o grupo Brincar de Viver, com as crianças e adolescentes carentes da comunidade. Mas nem tudo ia bem. Trabalhávamos sem recurso, né? Para começar, a gente estava praticamente na rua, sem o espaço, que esse espaço tinha sido depedrado, caiu o teto. E aí, quando começou o trabalho com o comitê, com a reciclagem de lixo, a gente conseguiu recursos para começarmos as reformas e começamos a trabalhar esse ano com os meninos da escolinha também. Com o apoio do comitê em Biribeira, o grupo Brincar de Viver começou o trabalho com a coleta seletiva de lixo, feita na própria comunidade por adolescentes que antes não tinham nenhum tipo de atividade. O dinheiro arrecadado é dividido entre eles e ajuda também no pagamento das professoras da creche. Eles não tinham espaço, eles não tinham condições financeiras de levar adiante o trabalho. Foi quando nós chegamos, né, com o aporte financeiro e com o apoio operacional também dos sindicatos bancários. E a partir daí nós fizemos o trabalho de reconstrução do espaço. Temos também merenda escolar, né, que nós fornecemos a merenda também. Com a chegada dessa ajuda, o grupo Brincar de Viver está desenvolvendo inúmeras atividades. Além da coleta seletiva de lixo,
com os adolescentes, aqui funciona diariamente uma pré-escola para crianças de 3 a 5 anos. Um grupo de jovens adolescentes, gestantes ou com a vida sexual iniciada e um grupo cultural com reforço escolar. Conseguimos colocar os meninos que estavam fora da escola, que não tem vagas, né? Na escola pública a gente hoje atende a 45 crianças de pré-escolar. Os adolescentes que também não tinham nenhum estímulo, a gente consegue com esse trabalho estimular para que eles voltassem à escola. As meninas, adolescentes e o trabalho cultural que a gente desenvolve é valorizar a cultura pernambucana e também esclarecer, né, a questão da mulher na sociedade. Parceria continua sendo para nós uma palavra-chave. O exemplo que acabamos de conhecer prova que vale a pena estimular e apoiar iniciativas já desenvolvidas nas comunidades. Outras informações sobre o Centro de Cultura Luiz Freire, ligue para 081-429-3444. O endereço é Rua 27 de Janeiro, 181, Bairro do Carmo, Olinda, Pernambuco. Só no Rio Grande do Sul, 60 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos estão trabalhando. Para devolver essas crianças à escola, foi criado um projeto de combate ao trabalho infantil. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com maior número de crianças trabalhadoras. Segundo o IBGE, 10% da população economicamente ativa do estado é formada por jovens com idades entre 10 e 17 anos. Estima-se também que 60 mil crianças com idades entre 5 e 9 anos estejam trabalhando. Dessa maneira, o estudo, o ensino, é substituído pelo trabalho. Uma pesquisa realizada entre as 2.400 crianças que estão em sala de aula indicou que 2,85% delas trabalham no período em que não estão estudando. Um número considerado muito alto. E o mais preocupante é que a grande maioria dessas crianças trabalha em ateliê de calçados, onde o contato com produtos tóxicos é permanente. Quanto tempo você trabalhou? Foi uns 2, 3 meses, mais ou menos. Você gostou dessa experiência de trabalhar? Bom, que nem agora, se eu querer trabalhar, eu vou já procurar numa fábrica de sapato, uma outra fábrica, né, que não trabalhe com cola, porque eu já sei que isso não faz mal. E por que você foi trabalhar? Porque eu tinha que ajudar em casa e comprar coisa para mim, material, roupa, essas coisas, daí eu fui trabalhar. Foi para combater situações como estas que em dezembro de 96 surgiu um projeto da Associação de Bem-Estar do Menor de Dois Irmãos, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. O objetivo é manter as crianças estudando e brincando, longe de qualquer trabalho. Você hoje está mais feliz no projeto, não trabalhando? Mas claro, aqui é bem mais legal que trabalhar. Por quê? Não, aqui que te ajudam, tu faz tarefas, aprende várias coisas. Valdair dos Santos tem 11 anos. É o 7º filho de Dona Emília dos Santos. Durante 4 meses, Valdair acordou às 6 horas da manhã e percorreu a pé o caminho que separa a casa dele do ateliê de calçados, onde ele trabalhava 4 horas e meia, de segunda a sexta-feira. Ganhava cerca de R$60 por mês, dinheiro fundamental para o orçamento doméstico. Dona Emília, o que a senhora acha do fato do Valdair ter começado a trabalhar tão cedo? É que nós precisávamos, né? Nós pagamos aluguel, bastante aluguel, daí é pouca gente que trabalha, porque meu marido trabalha e mais 2, né? Porque tem uma filha que é solteira, mas ela não mora com nós. Daí ele tinha que trabalhar para ajudar, eu não posso trabalhar, né? Agora que ele não está mais trabalhando, que ele está lá no projeto, como é que a senhora está fazendo? Esse dinheiro está fazendo falta? Está fazendo falta, sim. Faz bastante falta, mas é que a gente acha que lá do projeto ele tá para frente, a vida dele vai melhorar, né? Porque é melhor ele tá lá do que tá ganhando uns troquinhos ali e mais tarde vai prejudicar a saúde dele. Hoje, Valdair estuda pela manhã, está na 5ª série e vai para a casa de apoio à tarde. A prioridade do projeto que quer combater o trabalho infantil é abrigar as crianças que estavam trabalhando.
Mas hoje, na Casa de Apoio, também se pode encontrar crianças que, pelo histórico e condição da família, em breve estariam procurando emprego. Ou seja, o projeto atua preventivamente. Baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, né? Então é de 7 a 14 anos, né? Que não pode estar trabalhando, né? Principalmente aqui na indústria do coreiro calçadista, que se expõe a cola de sapateiro, solvente, não tem equipamento de proteção. Enfim, é proibido, não pode criança trabalhar, né? Eles estão tendo direito agora de serem crianças, é isso? Exatamente, estão tendo direito de serem crianças e de ter pessoas, né, para trabalhar com eles, assim, professores de educação física, de artes, né, psicólogos, serviço social. Então eles estão tendo todo um acompanhamento e são tratados como crianças mesmo, né? E esse dinheiro agora que você não está levando mais para casa, está fazendo falta? Tá, aí eu sempre assim, que nem eu vou na escolinha, né, assim, de futebol. Eu sempre pagava, comprava as coisas para mim, agora não posso mais. Vocês têm alguma compensação financeira para essa família que deixa de ter esse dinheiro? O grande problema do projeto foi justamente isso. Nós querer dar algo em troca para os pais dele retirarem as crianças do trabalho. Então nós trabalhamos com parcerias. O projeto de combate ao trabalho infantil em Dois Irmãos se mantém até agora com a verba de R$200 mil liberada pela Organização Internacional do Trabalho. Muitas vezes a alimentação das crianças, por exemplo, vem através de doações. Por isso as parcerias são muito bem-vindas. O que nós queremos passar também para o empresário é que ele sinta e colabore conosco, evitando aceitar crianças nos seus ateliês, né? Ou mesmo trabalhos terceirizados onde usem a mão de obra infantil. Porque nós queremos que a criança seja criança para ela ser um adulto estável, sem problemas, né? E que eles vão ter depois, daqui uns 5, 6, 8 anos, bons profissionais. Se você quer novas informações sobre o trabalho infantil em Dois Irmãos, escreva para a Avenida Florestal sem número, Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. O CEP é 93.950-000. O Brava Gente Brasileira fica por aqui. Na próxima semana, estaremos de volta mostrando os projetos que fazem do Brasil um país melhor. Até!